Olá, pessoal, bom dia. Vou comentar com vocês a respeito da ementa da disciplina Tecnodocência EAD de 2023.1. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e trabalho em parceria com o professor doutor Robson Carlos Loureiro. Esses são os objetivos da disciplina. Então, o que a gente vai querer alcançar? Compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como integração entre docência e tecnologia digital. Então, é importante que vocês compreendam essas três relações. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, vocês vão estudar um pouco sobre interdisciplinaridade e vão tentar entender essa relação entre inter e tecnodocência. Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, quais são os aspectos políticos que estão vinculados à ideia de tecnodocência e de que forma isso está vinculado à prática da tecnodocência. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, de que forma aprender significativamente tem a ver com tecnodocência. E desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, vai ser uma das atividades da disciplina, vocês entrevistarem professores das áreas de vocês da educação básica. Então, os conteúdos que estão relacionados são esses: tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas na prática docente e teoria da aprendizagem significativa. São 4 conteúdos. E aqui nós temos o cronograma. É muito importante vocês prestarem atenção a determinados elementos que saltam aos olhos. Então, o primeiro deles é que nós temos aqui as 16 aulas. Isso significa que, em termos práticos, nós teremos 4 aulas por semana. E então, nós estamos trabalhando de segunda a quinta-feira com vocês, um dia representando uma aula e assim sucessivamente, para a gente contemplar 64 horas que a gente tem na disciplina. Portanto, um total de 16 semanas, considerando que cada semana vão ser contemplados 4 dias. Outro aspecto importante para vocês se atentarem é que todas as atividades elas iniciam às segundas-feiras. Então, dia 13/3 é uma segunda-feira, dia 20/3 é uma segunda-feira e assim sucessivamente. O único dia que isso não vai acontecer é no dia 2 de maio, porque dia 1º de maio é feriado, é uma segunda-feira, então nós não teremos aula, tá certo? Então, vai começar no dia 2, que é uma terça-feira. Outro aspecto que vocês precisam também ter em mente é que todas as atividades terminam às quintas-feiras, tá certo? 16/3 é uma quinta-feira, 23/3 é uma quinta-feira. Então, vocês vão ter à disposição de vocês o material a partir da segunda-feira e tem 4 dias, de segunda a quinta-feira, para ler o material e executar as atividades que são solicitadas, tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes. A única quinta-feira que não vai servir é aquela que tem feriado, como no caso da Semana Santa, Corpus Christi, tá certo? Então, vai ser adiado para quarta-feira a entrega do material, tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Cada semana, então, a gente vai estar trabalhando um conteúdo diferente. Na primeira semana, vocês vão estar trabalhando com a ambientação e a ementa da disciplina. Então, vocês vão ter que assistir esse vídeo que eu estou aqui fazendo para vocês e vão ter que preencher um quiz a respeito dessa ementa. Na segunda semana, vocês vão trabalhar apenas com questionário de sondagem. E o questionário de sondagem, ele é específico, porque você pode responder naturalmente aquilo que você pensa a respeito dos conceitos que são solicitados, que não existem certos ou errados, é diferente dos quizzes, tá certo? E nas semanas subsequentes, nós teremos os conteúdos teóricos, 2 semanas para tecnodocência, 2 semanas para interdisciplinaridade, 2 semanas para políticas na prática docente, 2 semanas para aprendizagem significativa. Depois dessas semanas teóricas, a gente vai trabalhar com os aspectos práticos da disciplina. Então, nós teremos essa parte todinha em vermelho mais escuro, aqui um rosa mais escuro,
tratando sobre a entrevista. Então, nós iniciaremos com o roteiro da entrevista com o professor. Então, vocês vão ter uma semana para fazer esse roteiro. Terão 2 semanas para executar a entrevista com esse professor que você escolheu, professora. Vocês vão ter uma semana para entregar a entrevista, tá certo? Organizar tudo direitinho dentro do documento que eu solicitei. E vocês vão ter mais uma semana para discussão sobre a entrevista. Ao final, vocês vão preencher um questionário de autoavaliação muito semelhante ao questionário de sondagem. Lembrando que tanto o questionário de sondagem quanto o questionário de autoavaliação não precisam ter respostas certas ou erradas. Quanto mais espontâneo você for na sua resposta, melhor. E a F está aqui predestinada a partir do dia 3 de julho, tá certo? E aí a avaliação final realiza só os alunos que realmente precisam, porque ficaram com uma nota entre 4 e 7, segundo as regras da UFC. Em relação à avaliação, nós teremos então 10 atividades. Nós não fazemos prova, são trabalhos que vocês precisam entregar ou questionários que vocês precisam responder, tá certo? Então, cada atividade vale 1 ponto, somando as 10 atividades que vocês têm, nós teremos então um somatório de 10 pontos, tá bom? No máximo. Então, o questionário da Enem é um quiz, ele vale 1 ponto. O questionário de sondagem, que é apenas o preenchimento de formulário, também vale 1 ponto. Cada parte teórica vai ter um quiz, cada um desses quizzes valendo 1 ponto. Lembrando que o quiz, sim, é contabilizado certo ou errado. E a gente tem as fases da entrevista. Então, a elaboração do roteiro da entrevista é 1 ponto, a descrição da entrevista mais 1 ponto e a discussão sobre a entrevista mais 1 ponto. Além desse formulário ao final que precisa ser preenchido, que é livre, você preenche da maneira que você quiser. E a frequência, né? Então, é muito importante que vocês tenham em mente que todas as vezes que vocês forem realizar uma atividade em EAD, vocês vão estar sendo avaliados 2 vezes, um pela nota e o outro pela frequência. Porque como é que a gente pode contabilizar as presenças e faltas de vocês na EAD? Por meio das atividades que vocês realizam ou deixam de realizar. Então, a nossa disciplina tem 64 horas aula. Segundo a UFC, vocês têm a possibilidade de ter 75% de presença e, portanto, 25% de falta. Então, vocês têm direito a isso. Cada atividade dentro da disciplina equivale a 4 presenças ou 4 faltas. Se você faz a atividade, você ganha 4 presenças. Se você não realiza a atividade, você fica então com 4 faltas, tá? Você pode faltar em 4 atividades. Então, se em cada atividade você tem 4 faltas e você pode faltar em 4 atividades, você computa um total de 4 vezes 4, 16 faltas. Se você faltar em 5 atividades, você fica reprovado por falta. Então, fiquem bem atentos para não deixarem de realizar as atividades que são solicitadas dentro do prazo. Tá certo? Tem gente que pede extensão de prazo, a gente não faz porque vocês têm 4 dias para realizar uma atividade. A gente poderia ter colocado 1 dia só, mas vocês têm 4, e isso aí já é contabilizado como a extensão que vocês precisam, tá certo? Então, façam as atividades porque vocês vão ser contemplados em termos de nota e em termos de frequência. Nossas aulas virtuais acontecem no Google Classroom, como vocês já devem saber. E o Google Classroom tem essa configuração aqui, Tecnodocência AD 2023.1, com esse verdinho aqui ao fundo. Então, fiquem atentos, porque se vocês tiverem outras salas de aula, essa daqui vai ser a da Tecnodocência AD. As informações são passadas sempre pelo SIGA, para que vocês tenham acesso a esse ambiente. Seria interessante que vocês conhecessem também os nossos espaços virtuais. A gente tem um site, tecnodocência.virtual.ufc.br, onde todos esses aspectos que eu vou mostrar para vocês podem ser acessados diretamente pelo site. Nós temos um blog, você clicar nesse Bzinho aqui, você vai ter acesso a esse blog.
Nós temos um YouTube. Se você clicar nesse símbolo do YouTube aqui, você tem acesso a todos os vídeos que nós produzimos na Tecnodocência. Nós temos um Facebook. Se você clicar aqui nesse F no site, você tem acesso direto ao Facebook. Nós temos também o Instagram e o SoundCloud com os nossos podcasts, tá certo? Então, vocês podem nos seguir, acompanhar o que nós estamos fazendo, né, para que vocês tenham acesso mais fácil aos nossos materiais. O blog, ele é interessante porque ele é repleto de aplicativos das diferentes áreas vinculadas às licenciaturas da UFC. Então, tem aplicativos específicos para história, geografia, português, matemática, química, física, educação física e várias outras áreas. Então, é necessário pesquisar, o blog já está repleto de aplicativos, né? Uns bem recentes, outros um pouquinho mais antigos, então fiquem atentos porque podem ser úteis para vocês. O YouTube, nós temos então os nossos vídeos, inclusive esse que eu estou gravando, e Facebook, Instagram e SoundCloud, né? A gente está colocando aí as nossas matérias, notícias e os nossos podcasts. São discussões interessantes sobre tecnodocência e todos esses elementos que eu elenquei para vocês aí no vídeo. Então, esses são os nossos endereços. Novamente, o nosso site é tecnodocência.virtual.ufc.br, tá bom? Então, vocês podem ter acesso. E aqui os demais endereços, se vocês quiserem ir individualmente. O nosso endereço de e-mail é tecnodocência.lab@gmail.com, tá? Então, se quiser conversar com a gente de forma mais particular, vocês podem entrar nesse endereço aí e encaminhar a mensagem para a gente. A primeira atividade que vocês vão ter que fazer, então, dentro da disciplina é o questionário da ementa. Como eu já havia mencionado, é um questionário no formato de quiz, com informações da disciplina. Então, tem certos e errados, tomem cuidado. Vale 1 ponto na nota e o preenchimento desse quiz vai até o dia 16 de março, uma quinta-feira, tá certo? Quando for na sexta-feira, dia 17 de março, a gente envia uma planilha já com as notas de vocês referentes a essa atividade dentro do mural do Google Classroom. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Todas as semanas que houver a necessidade de lançamento de nota, nós estaremos enviando essa planilha. Então, vocês fiquem atentos sempre para verificar como está o andamento das notas e presenças e faltas de vocês. Uma coisa muito importante é vocês lançarem dentro do Classroom que vocês fizeram as atividades. Esse lançamento da comprovação que você fez a atividade é manual, não é automático. E é necessário que vocês façam, porque senão o Google Classroom vai entender que vocês estão com a atividade pendente e vocês podem achar que a nota não foi lançada, tá certo? Então fiquem atentos em relação a isso. Quando vocês entram no Classroom dentro da atividade, né, você vai ver então a opção aqui, ver trabalho, tá certo? E você clica nesse link de ver trabalho. Quando você vai ver então uma página semelhante a essa daqui. E aqui tem o seu trabalho e você precisa clicar nesse material aqui, desculpe, nesse botão, marcar como concluído, tá certo? Então tem que clicar aqui, para que o Classroom entenda que você realmente desenvolveu a atividade. Não adianta nada você clicar aí e não responder a atividade, é importante você clicar aqui também e responder a sua atividade, obviamente, porque eu vou observar o que você fez e vou lançar a nota na planilha, tá certo? Então, você tem que fazer a atividade e marcar como concluída, tá? Se não marcar como concluída, fica como pendente dentro do ambiente e depois você pode se sentir confuso, não passe por isso, tá certo? Então, clique sempre que você terminar a atividade, marcar como concluído. O nosso site tecnodocência.virtual.ufc.br e o nosso endereço de e-mail tecnodocência.lab@gmail.com. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina. Nos encontramos assincronamente no ambiente virtual de aprendizagem Google Classroom. Até mais!